muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Acho que a gente tem um tema muito árduo, sofrido e que impossivelmente a gente consegue tratar dele em uma hora com uma hora aqui com vocês. Mas a gente se propôs, né? Eu fiz o convite ao Antônio e à Renata para nos auxiliarem aqui para a gente começar as discussões desse projeto de lei, dessa reforma tributária que vai mudar muita coisa, tanto em termos de escritório, né, para advogados, em termos de empresa, em termos de cidadania, né, em termos de cidadania. A gente precisa entender o que é que está mudando, porque vai mudar na vida da gente dentro de casa como pessoa física, né, e não necessariamente como advogados ou como, enfim, consultores de empresas e escritórios. Queria agradecer todo o escritório que também está aqui presente, o Milton, o Zé Guilherme, o Edgar, o Enio, a Marícia, meus sócios. É um prazer estar aqui com vocês, a minha equipe do tributário, todos os participantes que vieram aqui a nosso convite. E vou apresentar, antes de falar um pouco e tentar introduzir um pouco da reforma tributária, hoje eu trouxe o Antônio Guedes Alcoforado, que é um grande amigo do mestrado e doutorado lá da PUC. Apesar de sermos pernambucanos, a gente só se conheceu em São Paulo, né? Já tem uns 13 anos, eu acho, que a gente se encontra aqui em São Paulo, nas aulas de mestrado e doutorado, e a gente fez essa amizade que saiu da academia pelo esporte tudo, né? E o Antônio é um cara que eu acho que tem uma presença super importante aqui hoje, porque ele é da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, é um auditor fiscal de carreira, mas ele consegue transitar muito bem entre o lado da fiscalização e entre o lado do contribuinte. Ele entende muito bem as dificuldades que estão dos dois lados, até por essa veia acadêmica que ele tem, né? Professor de diversos cursos, professor de IBET, já foi professor de IBET de Pernambuco e PET durante muitos anos também, ainda está lá no IBET de Pernambuco e nos congressos a gente sempre se encontra, enfim. E eu acho que tem um ponto importante hoje que o Antônio, ele foi representante, ou é representante do Concefaz na implementação da reforma tributária, né? Então ele está ali presente nos grupos de estudos que estão discutindo as minutas da reforma tributária. Talvez todo esse trabalho que ele fez vá por água abaixo em algum momento, porque é só um projeto, né? O projeto foi apresentado pelo governo, que foi discutido por várias pessoas. A gente sabe que muito daquilo ali, ainda que o API alegue e repita tantas vezes que tem 95% de consenso, eu acho que é mais fácil ter 95% de não consenso, né? Talvez só 5% seja efetivamente o consenso ali. Muita coisa vai mudar, né? Então, talvez o que a gente discuta aqui hoje seja algo que daqui a um mês ou daqui a 6 meses a gente olhe para trás e diga, mudou muita coisa. E, enfim, foi o que a gente sentiu na própria emenda da Constituição 132, né, no projeto de lei da PEC. Então, o Antônio, como a pessoa que está lá, participando dessa redação, tem uma experiência super bacana para trazer aqui para a gente, né? E a gente também convidou a doutora Renata Correia Cubas, sócia do Matos Filho, que é uma advogada sensacional, não precisa de apresentação, amiga do escritório, desde o início do escritório, enfim, amiga aí do Milton e do Queiroz, antes da abertura do escritório. É um prazer tê-la aqui, é um prazer, finalmente, né, eu estou aqui em Recife há 15 anos, e eu sempre escutei falar da doutora Renata, do Matos Filho, e é muito legal estar aqui hoje dividindo, enfim, esse encontro aqui com ela. E a Renata também vai tentar introduzir alguns temas que ela acha interessante, e à medida do possível, acho que a gente vai criticando aí esse projeto de lei, que a gente não sabe, no final das contas, a quantas anda, né? Aonde vai chegar. Uma coisa importante, antes de começar, uma das ideias que a gente tinha, e por isso a gente até jogou um pouco mais para frente esse encontro que a gente está fazendo hoje, a gente ia tentar fazer em abril, mas a gente queria que o encontro fosse feito após o protocolo das minutas das leis complementares pelo governo. A gente tem uma minuta, né? Tem um projeto de lei, é o 48? 48 de 2014, 68. O 68 de 2014, que traz aí o primeiro esboço da lei complementar.
Mas vem um outro projeto de lei que ele vai tratar de uns temas que são super importantes. Uma parte deles talvez nem diga tanto de um problema que vai tocar as empresas diretamente, que é a forma de repartição e como o comitê gestor vai funcionar, né? Porque uma vez pago, teoricamente, já resolvemos o pedaço da empresa, né? Então dali para frente passa a ser mais um direito financeiro e como esse dinheiro vai efetivamente chegar no estado destino, né? E também vai ser discutido a parte, também está sendo elaborado esse projeto de lei complementar para tratar de contencioso administrativo, como vão ser resolvidos e fiscalizados determinados pontos da reforma tributária. A gente não sabe se, por exemplo, apesar do IVA, né, o IBS, CBS, ser teoricamente um imposto único, mas será que é um imposto único? O Antônio, não sei exatamente a opinião dele, mas parece que é um imposto único, mas talvez não seja tanto imposto único. Vai ter fiscalização, talvez, de diferentes entes. Então, vai sofrer fiscalização do município, do Estado, da União, para, eventualmente, fiscalizar e dizer, mas você deveria ter tributado isso. Você não poderia ter tomado crédito daquilo, você deveria ter feito isso de outra forma, essa obrigação acessória aqui foi errada. E ele vai autuar e já vai cobrar dos outros entes, vai cobrar apenas o dele, eu posso ter um fiscal reconhecendo uma coisa e outro reconhecendo outra, eu posso ter um administrativo me dando uma decisão favorável na mesma operação e outro não, então a gente vai ter, eventualmente, mais de um tributo, né? Acho que não, a gente vai tratar sempre como IVA, eu prefiro chamar de IVA para não separar CBS e IBS. Tem alguns casos que tem diferenças específicas, mas no dia a dia a ideia, né, o nosso conforto seria tratar como se fosse um único tributo. Mas, eventualmente, por diversos motivos, isso não vai ser possível. Então, hoje, eu queria só, eu acho que minha função aqui é mais de revisitar o que a gente já tem hoje, né? Falar um pouco do que é a reforma e onde ela está hoje, trazer alguns pontos principais desse projeto em termos de, talvez, fato gerador, que eu achei um pouco interessante. Depois passar a palavra para o Antônio, que vai falar de diversos temas complexos, vai falar da não cumulatividade, principalmente, que eu acho que é o grande tema do IVA. Todos os problemas que ele tem, eventualmente, são problemas novos, são problemas antigos com novos nomes, né? A Renata gosta de falar. Mas, se a não cumulatividade vier como a gente gostaria que ela viesse, ela vai trazer um ganho afetivo muito grande, né? Quem aqui teve a oportunidade de ver Piscofins, né? Veio o primeiro Piscofins cumulativo, quando veio não cumulativo, não, mas vai ser uma possibilidade de creditamento ampla e não vai gerar um maior custo. No final das contas, a gente viu que era um creditamento super restrito, o STF disse que cabia ao legislador complementar estabelecer as regras da não cumulatividade, inclusive em que casos ela seria cumulativa ou não. Então, a gente tem uma não cumulatividade parcial em relação ao Piscofins, mas tudo indica que a gente deve ter, né, uma não cumulatividade de fato mais ampla, pelo menos me parece é o que vem aí desse projeto de lei que a gente tem hoje para analisar. E depois a Renata vai falar aí um pouco de sujeição passiva nos casos bem interessantes. E depois eu vou pedir para vocês, né, quem tiver alguma coisa, enfim, um problema na empresa ou pensou em alguma coisa específica, eu acho que a gente depois queria também poder fazer um bate-papo com vocês. Em termos gerais, o que a emenda à Constituição trouxe, a emenda à Constituição 132 de 2023, foi extinguir o PIS/COFINS, extinguir o ICMS e o ISS, e o IPI, né, todo mundo fala que vai ser extinto, mas bem o Antônio fez questão de lembrar aqui quando a gente estava conversando, o IPI em si ele não vai ser extinto, né? Pelo menos durante muitos anos ele vai continuar sendo cobrado, vai ter uma alíquota zero, mas aqueles produtos da Zona Franca de Manaus que tenham algum tipo de benefício hoje, né, os produtos beneficiados vão continuar sendo cobrados, o que a gente talvez tivesse várias alternativas, poderia colocar uma alíquota maior para esses produtos, que sejam produzidos lá e eventualmente fariam uma diferença para a gente trabalhar só com o produto, mas vai continuar a tributação do IPI. E vai surgir o IVA dual, que eu acho que é o ponto principal aqui do nosso encontro hoje, que é CBS e IBS, o imposto seletivo, que ele vem com a ideia de substituir o que seria o IPI hoje, mas ele vai incidir sobre produção, extração, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A gente ainda não sabe hoje o que é efetivamente prejudicial à saúde e ao meio ambiente, então a gente pode encontrar aí diversas
modificações da lei complementar no futuro, que é um dos grandes medos que a gente tem no direito tributário, né? Fazer uma emenda à Constituição e fazer uma lei complementar não é muito complexo. Então, mudar o conceito ou o entendimento do que é prejudicial à saúde, e hoje em dia tem, enfim, pesquisas do setor de saúde para basicamente qualquer tipo de produto, dizendo que ele é saudável, não é saudável, ou vai ser prejudicial de alguma forma à saúde. Então, no final das contas, a gente tem me parece que é um imposto com uma base de cálculo, um fato gerador, uma hipótese de incidência super ampla. E também teremos uma contribuição estadual, que vai incidir sobre produtos primários e semi-elaborados, apenas para aqueles estados que tinham um fundo criado para essa finalidade, até a data de 30 de abril de 2023, e esse fundo ele teria que ser destinado a investimentos de obras de infraestrutura e habitação, e aí ele vai até 31 de dezembro de 2043. A partir daí, não poderia mais ter essa contribuição estadual. Mas eu acho que hoje, o ponto principal é o IVA. É isso que vai mudar aqui no nosso dia a dia, é aqui onde vai ter a maior dor de cabeça, e aqui é onde a gente quer entender um pouco do que é esse novo tributo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que ele não está substituindo o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS/COFINS, somando aquilo que era a incidência desses tributos, né? Pelo contrário, o IVA ele tem uma base muito mais ampla. Então, aluguéis não são tributados por ICMS ou ISS porque não são prestação de serviço. Hoje, qualquer operação que não seja definida como operação de bem vai ser considerada uma operação com serviço. E, sendo qualquer operação com bem ou serviço, vai estar sendo tributado pelo IVA. Tá? Então, a gente sempre teve discussões de estou remetendo uma máquina em alocação em comodato, então não tem ICMS ou ISS, vai ter PIS/COFINS sobre a receita, mas eu não tributaria ICMS e ISS. Mas eu estou mandando com a mão de obra, então eu quero segregar a alocação da mão de obra para eu tributar o ISS apenas pela prestação de serviço. Não pode, porque na verdade é um conjunto, é um contrato único. Eu tenho prestação de serviço, o STF durante muitos anos aí vem numa toada de cada vez mais definir que basicamente serviço é aquilo que não é uma operação com mercadorias. Cada vez mais o STF vem definindo isso. Ele nunca definiu que locação puramente dita seria tributável pelo ISS, mas ele vem cada vez mais puxando uma interpretação do próprio direito civil para ampliar essa incidência do ISS. A partir de agora, basicamente tudo vai incidir, né? Tem alguns casos não incidência, como dividendos, tem alguns direitos que não entram, mas, em termos gerais, é um tributo que tem uma base de cálculo e uma hipótese de incidência muito mais ampla e vai gerar, provavelmente, uma tributação maior em diversas situações. Né? E aí o que é que vai ser importante? A gente entender quanto de crédito e que tipo de crédito eu posso tomar, que é um pouco do ponto que o Antônio vai trazer, para a gente saber se efetivamente vai ter um aumento ou não de tributação. No ISS, a gente não toma crédito, mas a alíquota é 5%. No ICMS, a gente toma crédito, mas a alíquota é 18%, eu tenho benefícios fiscais, eu tenho diferimento, eu nunca sei qual é efetivamente naquele setor a tributação. Aí no PIS/COFINS tem essa não cumulatividade restrita. Então vai ser uma alíquota diferente, com todo um sistema diferente, a gente não sabe ainda exatamente como ele vem. O que é que muda? Me parece que a reforma ela vem para simplificar. Esse é um ponto positivo. Eu sempre olho para a reforma e tenho vários comentários negativos em relação à reforma, mas são pontos negativos e críticos com a ideia de melhorar o que essa reforma está trazendo. Mas, de fato, quem trabalha com o ICMS aqui sabe que essa mudança que vem, ela vem para deixar muito mais fácil. Né? Não precisar trabalhar com uma tributação por SKU, né? Empresas que têm 15 mil SKUs diferentes, aí tem que ver quais são os NCMs, em que estados, aonde tem benefício, aonde não tem, qual é o NCM respectivo. Mas aqui é um NCM que num estado tem uma descrição mais ampla do que a outra, a redução de alíquota da cesta básica para sabonete. Aí tem estado que fala sabonete e tem estado que fala sabonete em barra. Então eu tenho que saber se nesse estado daqui eu posso ou não posso. Mas aí eu vou ter que fazer uma glosa proporcional dos créditos na aquisição, porque a minha saída foi tributada com uma base de cálculo diferente. Né? Hoje eu acho que a ideia do IVA é você vai tomar crédito de 100% e aí você tributa tudo na saída quando você tem, ainda que seja o caso de consumo interno. Então a gente não teria muito essa mudança, ainda que tenha também, eventualmente, aí umas questões de glosa, né, Renata? Uma coisa importante do IVA é que ele segue o princípio da neutralidade. Basicamente, o princípio da neutralidade quer dizer que
o legislador basicamente está passando a seguinte mensagem. Contribuinte, pessoas jurídicas, pessoas físicas, todos vocês que tenham que contribuir eventualmente com tributos sobre o consumo, eu não quero que você mude a sua forma de operar, eu não quero que você mude o seu negócio em razão da tributação. Então, eu vou segregar a minha empresa em indústria e comércio, indústria e centro de distribuição e atacadista, porque eu vou mudar a base de cálculo do IPI. E aí, como o IPI sai da indústria e é tributado, eu boto uma margem de lucro mais baixa na saída da indústria e aumento a base de porque eu jogo todo o meu lucro na saída do CD, mas aí eu não tributo o IPI. Então, eu faço várias mudanças em termos de operação em razão da tributação. Eu poderia ter um centro de distribuição único no país, mas eu prefiro ter 7, 8, porque eu consigo aproveitar benefícios fiscais de determinados estados. Então, quando o IVA vem e diz não tem mais benefício fiscal para praticamente nada, e a tributação vai ser a mesma alíquota em todos os estados, eu não tenho mais uma diferença do ICMS que impacta uma gama de empresas. Importei um produto, paguei 18%, fiz uma operação interestadual a 4%, gerei saldo credor de 14%. Isso impacta as empresas de uma forma absurda. Muitas empresas não conseguem regime especial, ou conseguem regime especial, mas não é suficiente, e aí gera 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de crédito, fica com esse crédito durante 10, 15 anos na escrita, depois vem uma auditoria externa e diz, mas se você não está aproveitando, tem que fazer um impairment. E aí vai lá e tira aquele saldo do ativo da empresa, não da escrita, mas impacta o resultado naquele valor, e a empresa fica com aquele crédito contra o Estado. Tá? Esse vai ser um problema que talvez os estados tenham hoje, porque eles trabalham muito hoje com saldo credor dos contribuintes. Há uma antecipação de valores para os estados. Os estados recebem esse valor, depois ficam obrigados a devolver, mas tem muitas complicações e obrigações acessórias e fiscalizações, e as empresas têm muito medo de pedir qualquer coisa para o estado e muitas vezes não pede e fica com esse crédito lá. Teoricamente, isso não vai existir mais, porque não vai ter mais essa diferença de alíquotas interestaduais, a 4, a 7, a 12 para ICMS, e o ISS, que não era, que era cumulativo, vai deixar de ser. Então, a ideia principal, e que eu acho que é muito bem-vinda, é essa neutralidade. A tributação ela vai ser basicamente igual para todo mundo, independentemente do produto. Então, não faz diferença se eu estou num estado, se eu estou em outro, não faz diferença se eu vou colocar 3, 4 CDs, isso pode ser um interesse meu de ter 2, 3, 4 CDs, porque eu vou ter um tempo de entrega mais rápido. Porque para a minha operação, esses produtos são comercializados no Nordeste, não são no Sul, porque eu mudo a marca desses produtos, e aí eu vou abrir um centro de distribuição lá, não tem problema. Mas isso não vai ser mais definido, ou pelo menos se espera que não seja mais definido, em razão do princípio da neutralidade do IVA. E o que isso vai dar depois de ações judiciais para dizer que, olha, está vendo que não tem que está ferindo a neutralidade aqui? Porque nessa operação está acontecendo assim, por qualquer motivo essa pessoa aqui está conseguindo um benefício que eu não tenho. Tá? Então, de alguma forma, a ideia da neutralidade ela é super importante, é a primeira vez que ela vem para a legislação brasileira. Obrigações acessórias simplificadas e unificadas. Não precisa mais de uma nota fiscal para tributação de serviços, uma nota fiscal de tributação de mercadorias. Né? Vai ser um cadastro unificado. Eu vou ter uma apuração centralizada, eu vou ter um modelo unificado de nota fiscal, eu vou ter uma apuração assistida, que basicamente vai ser uma declaração pré-preenchida. Quem hoje for fazer, quem ainda não tiver feito, eu não fiz o meu, mas eu sei que funciona assim, se a gente entrar no programa da Receita Federal e a gente pedir para importar as informações do GovBR, ele já puxa basicamente todos os pagamentos que eu recebi. Então, os dividendos do escritório, Prolabore, as aulas que eu dou no IBET, na PUC. Como a minha fonte pagadora já informou, o GovBR ele já puxa essa informação e já coloca lá. Tem algumas coisas que eu preciso colocar? Tem. Meu aluguel é pelo quinto andar. O quinto andar já informa, também já recebo esse custo lá. Já aparece na minha declaração. Agora, vendi um imóvel, ou comprei um imóvel, aí eu preciso, de fato, fazer algumas modificações. A ideia do IVA vai ser essa. Né? A gente vai ter uma declaração pré-preenchida, eventualmente até com algumas compensações financeiras na própria operação, que vai ser o split payment. E aí eu peço para o nosso colega Antônio, se puder explicar um pouco, que é um conceito bem complexo.
mas que vai trazer essa simplicidade, né? Eu posso tomar crédito de tudo e eu vou ter que tributar tudo na saída. Algumas coisas que hoje a gente não tributa, talvez a gente tenha que tributar, mas vai ser muito mais simples, né? Eu não vou precisar mais de 7 pessoas para fazer cadastro por mês de produtos novos que o meu determinado estabelecimento comercializa, para ficar revisitando a legislação de cada um dos 27 estados, né? A alíquota vai ser única. Basicamente, digamos que 26,5% para todos os estados, e municípios e União. A soma daria 26,5%. Alguns lugares vai ter 1% a mais, 1% a menos, mas a alíquota não vai ser mais por produto. Agora vai ser por ente, né? E aí, eu acho que esse é um ponto que a Renata também trabalha muito com clientes estrangeiros. Para explicar a tributação do Brasil para um estrangeiro é muito difícil. O Brasil vai passar a tributar o consumo como os Estados Unidos tributa. Então, você quer saber quanto é um iPhone? Ah, é $1.000. Mas $1.000 aonde? Não, $1.000 no país, tá bom. Mas e os tributos? Não, é $1.000 mais os tributos. Então, você vai na loja, está lá dizendo 1.000 mais R$100, que é 10% do IVA deles. Você vai no outro estado, é R$1.000 mais 12%. Quanto é que você vai pagar? 1.112. Mas a nota vem dizendo 1.000 e vem dizendo 112. Tributos, valor da mercadoria antes e depois do tributo. Aqui no Brasil não, o valor da mercadoria já é um valor com tributo, porque o ICMS incide sobre o próprio ICMS. O ICMS incide sobre o valor da operação. Qual é o valor da operação? É R$1.000 e o ICMS 18. Então, eu cobro 1.118? Não. Se eu cobrar 1.000, tem 18, eu vou receber só 82. Então, agora o Brasil está mudando isso, né? Tem um cálculo diferente para o PIS/COFINS, tem um cálculo diferente para o ICMS, tem um cálculo diferente para o IPI. Depois da decisão do STF que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, a base de cálculo do PIS/COFINS e ICMS passou a ser diferente. O IPI faz parte da base de cálculo do ICMS na operação ao consumidor final, então trouxe um exemplo aqui de uma operação que não seria ao consumidor final. É uma tributação por dentro. Eu preciso pegar o valor do produto e dividir por 1 menos a alíquota. Então, se eu quero receber 1.000, eu não posso cobrar 1.000, eu tenho que colocar 9,25 por dentro. Isso vai me dar 1.102. Esse é o valor do meu produto agora na nota fiscal. E aí eu vou colocar 18 por dentro. Então, divido por 1 menos 18. Então, não é 18 vezes 1.102. É 1.102 dividido por 1 menos 18 vai dar 1.344. E aí você multiplica isso por 18, e aí o IPI, nesse caso, incidindo sobre a base de cálculo do ICMS, sendo destacado por fora, ele viria a 134. Então, o valor do produto numa situação dessa hoje é 1.102, porque está com o PIS/COFINS dentro, eu teria 478 tributos e um valor da nota fiscal de 1.478. Como é que vai passar a ser? Quanto é que eu quero receber? 1.000. Esse daqui é o valor que eu quero receber hoje, que é o mesmo que eu queria receber antes da reforma. Agora eu coloco 26,5, eu calculo por fora, então é 1.000 vezes 26,50, que vai dar 265 de tributo, e aí eu tenho o valor do produto 1.000, tributos após mercadoria, né? 1.265, esse seria o valor da cobrança da mercadoria. Vai ficar muito mais fácil calcular, vai ficar muito mais fácil entender a tributação. Você consolida tudo num tributo só, eu não preciso ficar olhando para todos os estados, quais são, e aí, obviamente, hoje, desses 1.478, aí eu tenho um benefício fiscal que eu não vou pagar 242, eu vou pagar só 24, eu vou pagar 12 de ICMS, eu vou pagar só 200. Isso tudo vai para a escrita e a gente tem uma dificuldade enorme de saber exatamente quanto é que está sendo tributado aquele contribuinte. Eu sei que é um problema grande, inclusive da própria Secretaria da Fazenda, né? Para eles chegarem ao cálculo do que efetivamente é tributado naquele setor, muitas vezes eles não conseguem. Essa mudança para colocar a alíquota para fora e você ter a mesma alíquota para todos os tributos e uma alíquota muito próxima, né? Isso vai facilitar bastante. O IVA incide sobre o quê? Ele não incide sobre a receita, ele não incide sobre a prestação de serviço e não incide sobre a circulação de mercadoria. Ela incide sobre qualquer fornecimento de bem ou serviço decorrente de qualquer ato ou negócio jurídico, seja qual for o nome do negócio jurídico do ato que você der. Tá? Os contribuintes muitas vezes tentam ou entendem diferentemente, né, e coloca segrega a alocação da mercadoria para a prestação de serviço naquela operação com a mercadoria. Né. A partir de agora não importa. Vai ser 5%, vai ser a mesma coisa, 26,5%. Não tem ISS, não tem ICMS. Nesse caso aqui nem incidia, porque teria uma alocação, se eu não tivesse a mão de obra, também vai incidir
o mesmo valor, 26,5. Então, é um tributo que alcança muito mais do que PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS combinados. Tem uma base de tributação muito maior. Ele alcança qualquer bem material e imaterial, inclusive direito a energias que têm um valor econômico, entrega ou disponibilização de bem material, instituição, transferência, cessão, licenciamento ou disponibilização de bem material, inclusive direitos, e a própria prestação de serviços. Um rol exemplificativo que eles trazem no projeto de lei 68, para dizer que faz parte da tributação alienação, troca ou permuta, dação em pagamento, alocação, licenciamento, cessão e concessão. Agora também já não faz mais diferença, né, se é ICMS ou ISS sobre software. Ah, mas é software customizável, é um software feito especificamente para essa empresa ou é um software de prateleira? Tanto faz. A mesma tributação para todo mundo agora. Ah, mas eu estou remetendo lá para fora uma questão de licenciamento, é royalty? Não sei, mas vai ter o IVA. Tá? Empréstimos, doação onerosa, então eventualmente a gente vai ter aí, não sei, ITBI, TCMD e IVA na mesma operação. Instituição onerosa de direitos reais, arrendamento inclusive mercantil, que não incidia o ICMS nem o ISS, e a prestação de serviços. A legislação traz um conceito muito inteligente, que de alguma forma faz sentido, que é exigir a tributação do IVA naquilo que eles chamam de fringe benefits. Fornecimento não oneroso ou a valor inferior de mercado para uso e consumo pessoal. Então, o carro que eu compro, empresa, compro um carro e disponibilizo para o meu diretor jurídico, para o CEO, CFO da empresa, esse é um bem que eu vou tomar crédito na entrada, pelo que eu entendi, Antônio, eu tomo crédito na entrada, mas eu vou ter que tributar ele. Ainda que eu não tenha trocado a titularidade dele, isso é um benefício que eu estou dando para um terceiro, que é funcionário ou sócio da empresa, mas como é um bem que ele não está usando exclusivamente dentro do trabalho, é um bem que vai ter que ser tributado. Então, comprou um veículo, veio com tributação de IVA, tomou crédito. Colocou o veículo na mão de um funcionário interno, uso e consumo pessoal. E aí, tem que tributar essa saída. Pega a doação, inclusive entre partes relacionadas, pega o fornecimento de brindes e bonificações, exceto quando a bonificação for um desconto condicional, e outras hipóteses previstas na legislação. Entre outras hipóteses, quem é o contribuinte do IBS e do CBS? De acordo com a legislação que ele traz, é quem tiver um desenvolvimento de atividade econômica, quem de modo habitual ou em volume caracteriza uma atividade econômica e quem de forma profissional, ainda que não seja uma profissão regulamentada, seja algum tipo de fornecedor. E o que é fornecedor? Qualquer pessoa residente ou domiciliada no país ou no exterior, né, Renato, que realiza o fornecimento e quem são esses fornecedores? Pessoa jurídica, entidade sem personalidade jurídica, inclusive sociedade em comum, sociedade enquanto participação, consórcio, condomínio, fundo de investimento e pessoa física. Então, a pessoa física que recebe um aluguel todo mês, ela é fornecedora de forma habitual. Então, a pessoa física vai ter que se inscrever de alguma forma e vai ter que tributar. A gente vai ter um carnê-leão do IVA. Né? Isso provavelmente vai deixar algumas coisas mais caras, porque ou vai aumentar 26,5, ou vai ter que comer lucro nessa operação, né? Numa alocação dessa. Então, vai ter que ser talvez dividida entre as partes, né? Mas vai ter uma cobrança diferente da que a gente tem hoje, que hoje não teria. Condomínios. Condomínios, hoje, muitas vezes não é contribuinte de ICMS nem de ISS, mas, de acordo com a nova legislação, eles poderão, inclusive, escolher ser um contribuinte do IVA para poder tomar crédito e transferir crédito para os destinatários. Mas se é um condomínio residencial, ninguém toma crédito. E aí vai ser custo de novo. Tá? Então, tem aqui uma abertura para essa tributação, inclusive nas operações de pessoas físicas, que eu confesso que eu não sei se isso existe lá fora, não sei se tem IVA sobre aluguel. Né? Mas e aí? Será que é considerado o modo habitual se eu receber uma vez por mês? Uma vez por ano? E aí, se eu faço o contrato de aluguel dizendo me pague em janeiro o ano inteiro, será que poderia ser descaracterizada a habitualidade? Descaracterizando a habitualidade, eu poderia tirar 27,5, desse 26,5 dessa transação? E, por fim, o IVA ele vai entrar em 2026.
daqui a 2 anos, vai ser cobrado um valor de 1%, 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. Durante esse período, a ideia não é aumentar a tributação, nem vai diminuir vai diminuir o PiscoFins de 0,1, mas por quê? Porque 0,1 é repassado para os estados aqui, mas você vai poder compensar o que foi pago da CBS com o PiscoFins. E, inclusive, tem uma previsão dizendo que, eventualmente, quem cumprir com essas obrigações acessórias poderá ser dispensado, inclusive, do pagamento. Porque o que o governo quer, durante o ano 2026, não é arrecadar. O que ele quer é, as obrigações acessórias estão funcionando, o sistema faz sentido, eu estou conseguindo captar as operações adequadas, está assumindo operação que não deveria assumir, né? Está tendo sonegação. Quanto seria arrecadado? Porque se eu sei quanto é arrecadado com 0,9, 0,1, é só multiplicar, né? Se eu multiplicar isso por 10, eu vou saber quanto é que vai ser. 10%, eu vou saber, se eu multiplicar por 26, eu vou saber quanto é que é 26%. Então, vai ter uma ideia de qual seria a alíquota que deveria ser cobrada nessas operações. Em 2026, a gente continua com o IPI, ICMS e ISS. Em 2027, acaba o PiscoFins. O IBS passa a ser cobrado passa a ser cobrado a 1%. Né? O CBS passa a ser cobrado a alíquota que foi definida pela União, de acordo com os cálculos do Tribunal de Contas da União. O IPI vai ser zerado, exceto para os produtos industrializados incentivados na Zona Franca de Manaus, e aí pode vir o imposto seletivo. Em 2029 e 2032, começa uma redução paulatina da tributação de ICMS e do ISS, então tudo continua igual de 2029 a 32, só que ao invés de se você ia pagar 10, em 2029 você só vai pagar 9. Você vai reduzir 10% daquele teu saldo a pagar, né? Pensando num tributo não cumulativo. 80% em 2030, 70 em 31, 60 em 32 e, teoricamente, se a gente não tiver uma emenda da Constituição que prorrogue aí o ICMS e o ISS para fazer uma cobrança múltipla, teoricamente, se extinguiria o ICMS e o ISS e aí teria a cobrança do IBS a partir de 2033. Eu acho que essa reforma tributária ela vai trazer muita coisa boa. A única preocupação que eu tenho, independentemente de como está esse projeto de lei, que eu acho que ele está legal, tem algumas coisas que podem mudar, tem algumas coisas que a gente está preocupado, que provavelmente vão ser mudadas, como substituição tributária, que não veio nessa lei complementar, nesse projeto, mas que tudo indica que vai vir para pelo menos alguns setores, e como isso iria funcionar, e vai com certeza trazer uma complexidade para o sistema. A minha preocupação é muito mais no que vai ser feito depois que essa lei for aprovada. Tá? É muito fácil fazer uma emenda à Constituição, é muito fácil fazer uma lei complementar. A gente, desde 2001, se esperava que tivesse créditos de ICMS para bens de uso e consumo, mas 2001 foi prorrogado para 2005, 2005 foi prorrogado para 2009, 2009 foi prorrogado para 2012, e eles prorrogaram agora até 2032, que é quando se encerra o ICMS. Então, apesar de ter lá uma previsão que em algum momento você tomaria esse crédito, nunca foi possível tomar o crédito. A União criou a desvinculação de receitas da União para permitir que, à época, 10% das contribuições não fossem destinados para aquela destinação constitucional dela, que era algo proibido. Tá? Hoje, são 30%, é 30%, se estendeu para estados e municípios e Distrito Federal, e está previsto até 2045, eu acho que ainda vão cobrar, ainda vão permitir essa desvinculação da receita da União. Então, o próprio CBS já tem 30% quando ele for criado, 30% dele não vai ser destinado para as finalidades do artigo 195, ou pelo menos não precisaria ser destinado para isso. Então, acho que queria trazer esses pontos para, enfim, pensar um pouco com vocês. E agora eu vou pedir aqui para o meu amigo, Antônio Alcofarado, para que ele, enfim, faça a apresentação dele. Antônio, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Ouvindo bem aí? É um prazer participar desse evento. Muito obrigado, Rodrigo, por esse convite. É sempre bom revê-lo. E principalmente ao lado de Renata também, para engrandecer esse evento, né? Foi muito esperado esse evento, inclusive o Rodrigo conversou comigo. Eu tenho um termo de confidencialidade, porque eu participo de 2 GTs da implantação na verdade, nós redigimos em conjunto,
foi um momento que o federalismo fiscal cooperativo efetivamente aconteceu nesse país. Isso, na minha opinião, é um motivo de muito orgulho, porque, evidentemente, atualmente, no nosso sistema tributário nacional, Alfredo Augusto Becker chamava que é um manicômio tributário, né? Nosso sistema tributário foi construído na época da... foi, na verdade, a tributação fracionada no consumo, ela está prevista desde 1965. Então, na época da ditadura, foi feita essa divisão da tributação no consumo entre União, Estados e municípios. E esse modelo, ele é totalmente, ele distorce totalmente e complica a atividade econômica. E eu acredito que essa simplificação, entre aspas, né, porque há muita crítica em relação a essa proposta essa lei complementar que foi protocolada, vou até passar aqui, essa proposta que foi protocolada, o PLP 68, que instituiu o IBS, a CBS e o imposto seletivo, mas, na verdade, se nós tivéssemos, por exemplo, eu até confesso que eu sugeri que nós colocássemos todos os regimes específicos em anexos, porque as legislações estaduais fazem isso. Então, você tem aquelas normas gerais, por exemplo, as normas gerais que tratam do IBS da CBS só representam 17% de todos esse texto. Então, se nós tivéssemos a concentração das normas gerais, ou seja, regra matriz de incidência tributária, o Rodrigo já falou algumas questões da incidência, né? Aquele coração da tributação, a incidência. Para quem é professor do IBET, a gente sabe a regra matriz de incidência tributária, aí tem o critério material, espacial, temporal, sujeito ativo, sujeito passivo, inclusive a Renata vai falar para vocês. Então, se nós tivéssemos uma concentração só no que mais é representativo em matéria de incidência do tributo, seriam só 17% dessas normas. Mas, lógico que essa emenda constitucional, ela também teve um início na PEC 45. A PEC 45 ela foi protocolada em 2019, que foi baseada naquele projeto do CECIF, Centro de Cidadania Fiscal, que, por sinal, eu tive o prazer de trabalhar, porque quando eu estava fazendo o doutorado, junto com o nosso amigo Rodrigo, eu atuei no CECIF como pesquisador doutorando. E aí eu tive a felicidade de participar na concepção desse projeto. E o IVA desenhado naquela época era um IVA único. Era o IVA da PEC 45, que praticamente não haveria nenhuma exceção. Os IVAs mais modernos, eles realmente preveem uma alíquota única, mas é outra realidade, né? Um sistema federativo diferente. Como no Brasil tem toda essa dificuldade, porque tem essa divisão da tributação do consumo entre União, Estados e municípios, inicialmente IPI, Imposto sobre Serviço, e antigamente ICM, depois passou a ser ICMS, a partir da Constituição de 88. Depois da Constituição de 88 também, a União passou a tributar a receita, né, o faturamento, depois receita de PIS e COFINS. Isso, de certa forma, também, apesar de ser em cima da receita da empresa, tem a repercussão para o consumidor final, evidentemente, isso é repassado para o consumidor final. Então, no final, a partir do momento que você tem PIS, COFINS, o IPI, ICMS e ISS num único tributo, como era a PEC 45, haveria uma simplificação muito maior. Com a PEC 110, que prevê esse modelo, por exemplo, que é utilizado no Canadá do IVA dual, justamente por conta dessa federação, né, essa distribuição do poder federativo que nós temos. Mas, mesmo assim, com a PEC 110, nós temos aí esse IVA dual, mas, logicamente, isso vai trazer, sem sombra de dúvidas, uma concentração de poder na União. Porque, mesmo sendo um IVA dual, praticamente é um único IVA. O que muda é a sujeição ativa e a distribuição de recursos. Pelo menos na emenda constitucional estava assim. Com as leis complementares, a gente vai ver que vai haver realmente uma diferenciação. Por exemplo, na apuração, os contribuintes não vão poder misturar o que é IBS da CBS. Então, tem algumas complicações e também a questão do contencioso. O Rodrigo já falou do contencioso. Tem normas que ainda virão
da questão da fiscalização, os detalhes da fiscalização, detalhes de presunções, detalhes das penalidades, ainda virão nessas normas, então vem algumas complicações que são regras mais afeitas ao IBS, mas que, na minha opinião, deveriam ser idênticas para IBS e CBS, porque se não for assim, vai terminar trazendo mais complicações. Talvez até bom para os advogados, né? Eu sou auditor, eu estou aqui como auditor, mas, de qualquer maneira, eu participo da academia e quanto mais a gente estuda, a gente começa a analisar as complexidades que existem no nosso sistema tributário. Por exemplo, eu dou aula de ICMS há décadas e tenho pelo menos uns 3 volumes de livros que eu poderia ter já publicado sobre ICMS, mas nunca publiquei. Porque eu fico constrangido, porque eu teria que escrever tão mal do ICMS, que eu prefiro não publicar, porque realmente há uma distorção. O Rodrigo já falou algumas questões do ICMS, a complexidade. Para vocês terem ideia, um supermercado em Pernambuco tem 74 cargas tributárias de ICMS diferentes. Então, veja a dificuldade que é a complexidade que é o imposto dos estados. E aí, quando a gente junta PIS e COFINS, nós temos, se nós formos num congresso, se a gente for revisitar um congresso de 20 anos, a gente vai ter o mesmo tema, a questão da não cumulatividade, a dificuldade da não cumulatividade do PIS e COFINS, né, que foi criada aquela opção da não cumulatividade, mas a gente pode ou não tomar crédito de um insumo. Até hoje tem essas discussões, é um problema grande com relação à não cumulatividade do PIS e COFINS. O imposto sobre serviço é um tributo cumulativo, não é? Então você já não pode tomar crédito do imposto sobre serviço. Então você tem a tributação cumulativa do imposto sobre serviço, tem a tributação não cumulativa parcial do PIS e COFINS, IPI e ICMS, que já prevêem no próprio texto constitucional o princípio da não cumulatividade, como o Rodrigo explicou. Não é crédito financeiro, é crédito físico, tem toda uma dificuldade de tomar crédito, inclusive o Rodrigo já explicou que, no caso do ICMS, para tomar crédito de materiais de uso e consumo, está prevista a Lei Complementar 87/96, que isso passará a vigorar a partir de 2033, mas em 2032 o ICMS será extinto. Ou seja, nós temos realmente uma complexidade muito grande, uma dificuldade muito grande de tomar crédito. Então tem muitos créditos, inclusive residuais, até na exportação, há uma dificuldade de tomar crédito, porque tem muitos resíduos de cumulatividade nas operações. Quando a gente começa a analisar uma operação, a cadeia econômica como um todo, existem muitos resíduos de cumulatividade. Por exemplo, quando você toma a prestação de serviço, que é um tributo cumulativo, o ISS. Então, nós vamos ter uma substituição, o Rodrigo já falou sobre isso, 95% do IPI, porque aqueles produtos que continuam sendo fabricados na Zona Franca de Manaus, aí vão manter o IPI. Por exemplo, motocicleta, tem uma indústria em Pernambuco que foi instalada com a promessa que iam tirar o IPI, porque havia essa possibilidade. Não tiraram o IPI na época e não vão tirar o IPI enquanto houver a Zona Franca de Manaus. Mas representa em torno de 5% só, então praticamente 95% do IPI vai acabar. Não vai ser extinto o IPI, porque vai ser alíquota zero, o Rodrigo já explicou, né? E nessas mercadorias que são fabricadas na Zona Franca de Manaus, vão continuar sendo tributadas normalmente o IPI. PIS e COFINS vai ser extinto a partir de 2027, o IOF Seguro também vai ser extinto a partir de 2027, e a alíquota estimada da CBS vai ser em torno de 8,8%. A alíquota estimada do IBS vai ser em torno de 17,7%. ICMS e ISS vão substituir o IBS. Então, a alíquota estimada do IVA dual, porque para efeito do contribuinte, ele vai verificar praticamente, ele vai recolher num único documento. Então, para o contribuinte, ele vai visualizar um único tributo. Então, será em torno de 26,5%. Se alguém me questionar, Antônio, e esse 26,5% está correto? Esses são dados do economista Bernardo Api, que é uma pessoa brilhante, eu sou amigo pessoal dele, trabalhei com ele no CECIF, e ele sempre acreditou muito, eu particularmente nem acreditava que esse projeto fosse ser aprovado, é muito difícil no regime democrático ser aprovado uma reforma tributária, não é fácil, mas os estados, inclusive por conta da economia digital, eles vinham perdendo a arrecadação ultimamente. Essas complexidades, os conflitos de competência entre ICMS e o ISS, por exemplo, no stream que o Rodrigo falou, o que é que vai tributar? Na minha opinião, nem poderia tributar o ICMS, porque
a partir do momento que é uma mera cessão para a utilização de imagem, som, por exemplo, aquilo não é uma operação de circulação jurídica, então não cabe ICMS. Também penso que não seja uma prestação efetiva de serviço, também não caberia ISS. O Supremo não tem que tributar, então tributou, modulou, só para trás quem pagou o ICMS está certo, quem pagou o ISS está certo, para frente vamos exigir o ISS, porque a Lei Complementar 116, que trata do ISS, foi alterada pela Lei Complementar 54, então inseriu lá entre as possibilidades da tributação de ISS, lá também a possibilidade da tributação de ISS sobre a mera cessão. Mas, na minha opinião, é totalmente inconstitucional. Por quê? Porque o modelo da tributação tipificada lá na Constituição já prevê que o imposto sobre serviço seria efetivamente sobre a prestação do serviço. Mas, enfim, na minha opinião, toda essa tributação, toda essa distorção, isso vai ser realmente, haverá uma simplificação muito grande. Então, eu acredito muito que essa reforma tributária traga um ganho muito grande economicamente para o país. Essas distorções, principalmente provocadas pela não cumulatividade, Rodrigo já falou do princípio da neutralidade, essa questão das empresas, por exemplo, se instalarem em Pernambuco, porque tem um crédito presumido de 95%, esses benefícios fiscais já iriam acabar em 2032, que a Lei Complementar 116 para o ICMS prevê essa finalidade desses benefícios. Mas a prorrogação seria muito fácil, né? Bastaria alterar a Lei Complementar 160. Então, a gente tinha certeza que ia ser prorrogado, como já tinha sido prorrogado para o comércio, porque 2032 era só para a indústria. O comércio já teria acabado. Então, enfim, muito provavelmente teria sido prorrogado. Mas vamos lá para entrar alguns detalhes aí desse PLP. Eu já falei que é um exemplo de modelo de federalismo fiscal, porque, inclusive, está na exposição de motivos, que foi fruto do trabalho coletivo da União dos Estados e Municípios, no âmbito desse programa de assessoramento técnico. Foram 19 GTs, eu participei de 2 GTs como titular, e discutimos exaustivamente, recebemos cerca de 70 entidades, que nós, logicamente, todas as reuniões foram virtuais, nós recebemos, por exemplo, Sociedade Anônima de Futebol, recebemos o Cruzeiro, o Vasco da Gama e o Botafogo, por meio de seus representantes, e a Confederação Brasileira de Futebol. Além disso, recebemos mais de 200 textos com sugestões para que essas leis fossem elaboradas. Então, houve uma participação também da sociedade, mas foi muito pequena, e é muito criticado isso. Há muita crítica em relação a isso. Eu acho que essas críticas são infundadas, eu vou dizer por quê. O que é que existe atualmente? Os secretários de Fazenda ou seus representantes se reúnem em Brasília, elaboram um convênio, e no outro dia os contribuintes já estão obrigados a cumprir todas aquelas regras dos convênios. Esses convênios são feitos unilateralmente, sem a participação, inclusive, do Congresso Nacional. Então, eu mesmo me sinto o próprio senador da República. Eu vou lá em Brasília, me reúno com os colegas, olha, vamos colocar uma alíquota de REN aqui de combustíveis de R$ 1,37 para a gasolina. Aí o contribuinte tem que pagar isso. Vamos colocar aqui as obrigações principais, obrigações acessórias. Tudo feito unilateralmente pelos estados, o contribuinte já tem que cumprir aquilo ali, tudo baseado num convênio. Né? Ou então por decreto dos próprios estados, porque aí cada legislação é diferente. Então vejam a complexidade e a falta de transparência que existe e a falta de diálogo. Agora, o que aconteceu? Foi um discurso interno. Toda vez que vai ser elaborado um projeto de lei, há uma discussão interna muito natural. Essa discussão interna não foi no âmbito só dos estados, nem só dos municípios da União. Essa discussão interna foi justamente essa união de estados e municípios e da União. E se por acaso nós vazássemos, por exemplo, para a imprensa, toda vez que houvesse algum debate sobre algum setor, como é que ele ia ser tributado, se a gente tivesse vazado isso para a imprensa, então seria muito difícil a gente chegar a concluir esse projeto de lei complementar, que foi elaborado em tempo recorde. A emenda constitucional propôs um prazo de 180 dias. Nós entregamos 50 dias antes. Esse PLP foi entregue no Congresso Nacional antes do prazo.
essa harmonização do IVA dual é um dos objetivos, está lá, inclusive, no artigo 149b da emenda constitucional, né, na Constituição, que traz mesmo fatos geradores, mesma base de cálculo. Isso, inclusive, caracteriza a natureza jurídica do tributo. Nós que somos alunos do professor Paulo Barros Carvalho, olha, para se saber qual é o tributo, a gente precisa analisar o fato gerador e a base de cálculo. Esses elementos, eles caracterizam, identificam a natureza jurídica do tributo. Então, praticamente, é um tributo só. Entretanto, como nós temos a finalidade, né, no caso, a destinação diferente, né, no caso, a CBS, a contribuição social, então tem realmente essa diferença de tributos. Mas para o contribuinte, o objetivo é que fosse um único tributo. Para o contribuinte, até coloquei aqui, o objetivo é que o contribuinte visualize apenas um IVA. É um único recolhimento, mas as operações as apurações serão separadas. Então, tem essa dificuldade para o contribuinte que, digamos, quem arca com o ônus, né, o consumidor final, ele vai pagar o contribuinte vai pagar um único documento e quem arca com ônus não está visualizando isso, mas haverá uma certa não será tão simples, uma complexidade, porque a tributação a apuração vai ser separada, inclusive o que você apurar de IBS não vai poder compensar com CBS e vice-versa. Então, vai ter uma certa dificuldade. Não é tão simples assim, não é um IVA único, principalmente por conta disso, porque os sujeitos passivos são idênticos, as hipóteses de não incidência, imunidade, regimes específicos, diferenciado, favorecido, tudo é o mesmo. Agora, evidentemente, como eu já falei, destinação de receitas. O comitê gestor, que, inclusive, estão dizendo que vai ser um quarto poder, na verdade, ele tem, na Constituição, aquela previsão que ele vai decidir o contencioso administrativo. Infelizmente, eu não vou poder entrar nesses detalhes, porque não foi ainda disponibilizado, não foi protocolado. Tudo indica que na próxima quinta-feira vai ser protocolada a lei do comitê gestor, também a lei do contencioso administrativo, além de um complemento com relação à fiscalização, porque vai ser questões mais inerentes ao IBS. Mas, na minha opinião, eu já falei, deveria ser aplicado também, inclusive quando a gente fala de presunções da ocorrência do fato gerador, a gente está falando, na verdade, da possibilidade do fato gerador, por exemplo, um estouro da conta caixa. A gente sabe, quem conhece de contabilidade, que isso aí presume-se que ocorreu um fato gerador a partir do momento que você tem um estouro da conta caixa. Então, na verdade, você está falando de fato gerador. Então, na minha opinião, teria que ser o mesmo. As presunções deveriam ser as mesmas. Não sei se vão ser as mesmas, aí vocês vão esperar até a próxima quinta-feira. Bem, esse comitê gestor, a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional atuarão com vista a harmonizar. Isso deu uma maior confusão, porque os procuradores dos estados ficaram com um tanto quanto, digamos assim, escanteados, né? Porque a harmonização, no final, será baseada apenas na participação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E aí isso gerou uma revolta muito grande. No final, o PLP traz que a harmonização nas administrações tributárias serão 4 auditores da Receita Federal do Brasil, 2 dos estados e 2 municípios. A Receita Federal, logicamente, já vai ter aí possibilidade de harmonizar praticamente sozinha, e, no caso, pelo menos os procuradores estaduais entraram no Fórum de Harmonização das Procuradorias, que são 4 procuradores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 2 do Estado e 2 municípios. Esse artigo 307 tem uma importância muito grande, porque tudo indica que nós tenhamos contenciosos diferentes. Por quê? Porque nós temos aí toda a estrutura por exemplo, temos aqui o TIT em São Paulo, temos o TAT em Pernambuco, e temos contenciosos funcionando, e esses contenciosos vão precisar funcionar por muitos anos. O IBS só vai começar em 2033, na sua integralidade. Até 2038 poderão ser feitos lançamentos, né, dentro do período decadencial. E depois disso temos os processos administrativos que vão continuar sendo julgados administrativamente. E aí você coloca aí, mas pelo menos quase 2 décadas, porque administrativamente e judicialmente. Então, tudo isso você precisa de manter essas estruturas, pelo menos administrativas, aí por mais uma década após o 2033. Então, tem muito período aí. E como é que ficam essas estruturas?
E também tem a questão de uma fiscalização de uma empresa lá no interior de Pernambuco, lá em Caruaru. Nesse momento inicial, que você vai fazer a apuração, às vezes tem perícia nas defesas, aí tem que ter esse lado de averiguação. Então, muitas vezes você precisa do contador da empresa para acompanhar essa perícia. Então, é natural que não haja essa uniformização na primeira instância, por exemplo, tudo em Brasília já na primeira instância. Então, isso ainda está sendo discutido. A União quer que seja harmonizado desde a primeira instância, os estados e municípios não, querem que haja manutenção, pelo menos na primeira instância. Na verdade, os estados querem manutenção da estrutura na primeira e na segunda, e essa harmonização entre IBS e CBS seria feita justamente nesse comitê, nesse comitê de harmonização e nessa harmonização das procuradorias, nesse fórum de harmonização das procuradorias, já numa terceira, numa quarta instância. Mas isso aí vai estar na lei do contencioso, e eu não vou dar mais spoiler para vocês. Com relação ao pagamento do IVA dual, eu trouxe essa previsão do pagamento, porque tem a novidade do split payment, né? Nós temos, entre as modalidades, nós temos a compensação com créditos. Logicamente, quem trabalha com IPI e ICMS está acostumado que você, na verdade, não precisa de pagar o que é o saldo devedor apurado, porque você tem possibilidade de, ao invés de pagar pecuniariamente, você pode pagar com os créditos. Então, na verdade, o crédito possibilita essa compensação. Então, essa é uma modalidade de pagamento que existe atualmente para o ICMS. O pagamento pelo sujeito passivo, quando você apura aquele saldo devedor, que tem um valor a pagar, ele paga, né, evidentemente. Agora, a novidade, o recolhimento na liquidação financeira da operação, justamente o split payment, que está sendo, que é justamente essa forma que é utilizada hoje em dia na prática. Por exemplo, quando você pede, para simplificar a discussão, quando você pede um iFood, pelo iFood, aí o que acontece? A partir do momento que você passa seu cartão de crédito, e aí já existe a possibilidade daqueles valores serem transferidos automaticamente para o restaurante, por exemplo, aquela parte do restaurante, e a parte do iFood, que é aquele custo da entrega. Aquilo ali já há uma separação, então esse split, essa separação já é feita, então aquele pagamento, há o pagamento e há a segregação. Então essa segregação e esse repasse, e aí fazendo uma analogia com o tributo, por exemplo, no caso o IVA dual sendo pago por meio de cartão de crédito, de Pix, qualquer forma eletrônica de pagamento, vai poder ensejar esse split payment, que aí já seria aquele prestador de serviço que foi contratado, é muito provável que sejam instituições financeiras, ele já vai repassar a parte do IBS para o comitê gestor. O comitê gestor vai ter essa incumbência de arrecadar, receber a arrecadação, não vai mais direto para estados e municípios. O que é IBS vai para o comitê gestor, porque o comitê gestor só vai destinar no consumo final, e esse consumo final só pode ser averiguado quando houver efetivamente a operação no final da cadeia. Então, você tem uma cadeia longa, saindo do produtor, indústria, atacadista, outro atacadista, enfim, varejista, e aí o consumidor final. Então, uma operação pode começar no Rio Grande do Sul, terminar lá na Paraíba. Então, pode ser que demore muito. Então, o comitê gestor vai ficar com esses recursos. Inclusive, esses recursos, vai ter também uma diretoria financeira para poder até aplicar esses recursos para que eles sejam atualizados, porque pode ser que demore para identificar, e o critério espacial vai ser muito importante para saber o local da operação, para identificar qual é o ente que vai receber, porque uma das mudanças radicais nesse tributo é justamente a arrecadação para o destino. Atualmente, nós temos no ICMS, por exemplo, uma operação entre São Paulo e Pernambuco, 7% fica para o estado de São Paulo e o restante vai para o estado de Pernambuco. Então, não vai haver essa diferença, né? Estados produtores iriam perder a arrecadação, e essa perda de arrecadação fez com que não houvesse um consenso sobre essa reforma tributária durante muitos e muitos anos. Sendo que o Estado de São Paulo, por exemplo, o Tarcísio foi favorável à reforma tributária, ele foi lá de última hora, foi favorável, porque realmente ele visualizou que os estados produtores vão ter uma grande vantagem quando acabar a guerra fiscal, os benefícios fiscais que vão acabar. Então, as empresas, é muito provável que essas empresas, grandes empresas, se instalem nos estados que têm uma logística, um mercado consumidor. Logicamente, o estado do Sudeste vão ter uma grande vantagem em relação aos estados
do Norte e do Nordeste, para atrair grandes empresas, grandes investimentos. Em compensação, esses estados e esses municípios menores vão receber a arrecadação integralmente. Aí os estados produtores vão perder? Não, porque no longo período de transição, tem aquela transição que o Rodrigo explicou, que é a transição para o contribuinte, mas a transição federativa vai até 2073 e depois ainda tem um seguro-receita. Enfim, os estados e municípios continuarão recebendo a mesma arrecadação. O contribuinte vai pagar mais? Não. Também existem travas que vão manter a mesma carga tributária no consumo. Agora, no setor, alguns setores vão ser prejudicados. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, as indústrias com a possibilidade de tomar crédito muito maior, logicamente, do que o setor de serviços. Então, vai haver uma reorganização na carga tributária, os setores da indústria vão passar a pagar menos, comércio um pouquinho menos, e na minha opinião, o setor de serviços vai passar a pagar mais. Mas é melhor cortar também essa parte, não a PEI vai ficar com raiva de mim. Mas, evidentemente, por mais que digam que o setor de serviços vai pagar menos, ou vai manter a mesma carga tributária, é muito provável que isso não aconteça. Porque, por exemplo, a folha salarial você não pode tomar crédito. Então, é muito provável que haja realmente um aumento da carga tributária. Em compensação, o setor de serviços, que praticamente não toma crédito nenhum, vai poder tomar crédito. Então, os grandes, por exemplo, o grande escritório como o de Rodrigo e seus sócios, gasto com marketing, gasto com tantos custos que vocês têm, vocês poderão tomar todos esses créditos. Bem, com relação a esse split payment, eu trouxe aqui uma tela que foi... Ângelo é um colega do Fisco aqui de São Paulo, e, se não me engano, até ele se aposentou. E ele é muito bom de fazer esses gráficos. Aí eu peguei esse gráfico, uma vez eu utilizei de Rodrigo. Aí eu sempre gosto, eu estou utilizando de outro colega, mas eu digo que foi ele, o mérito é dele. Então, bem simples. No caso, o exemplo de uma nota fiscal do IBS. Então, um emitente lá emitiu uma nota de parafusos e de chave de fenda. Tem lá 18 caixas de parafuso, considerando que a alíquota do IBS seria 25%, tem um preço de R$ 432 dos parafusos e de R$ 300 na chave de fenda. Aí teremos aí o total do preço dos 732, Rodrigo já explicou que a alíquota vai ser por fora, a alíquota por dentro, por exemplo, de 20,25%, 20,5%, que é a alíquota do estado de Pernambuco, essa alíquota por dentro representa a alíquota por fora de quase 26%. Então, se essa estimativa de API estiver correta, e pode ser que esteja assim, por quê? Porque todos os benefícios fiscais vão se acabar, e são bilhões e bilhões que as empresas têm de benefícios fiscais e eles vão perder, realmente, isso aí logicamente, não vai ter aumento de carga tributária, mas a necessidade da alíquota ser maior não vai ser tanto. Por quê? No que eles vão perder esse benefício, logicamente vai aumentar a arrecadação. Então, há quem acredite até que essa alíquota pode ser menor por conta dos benefícios fiscais, porque só os contribuintes que sabem calcular esses benefícios fiscais. É por isso que não se tem tanta transparência, porque a rigor a gente só vai saber quanto é essa alíquota quando houver realmente essa mudança paulatina. No caso, Rodrigo já explicou, a partir de 2029 o IBS será 10%, 2030 20%, enfim, até 40% em 2032 e só em 2033 que vai ser 100%. Mas, voltando aqui ao exemplo, nós temos aí o IBS, se for uma alíquota de 25%, tanto para parafusos como chave de fenda. No caso, essas alíquotas vão ser iguais. Não, vai ser muito mais simples uma alíquota única. A alíquota única estava prevista na PEC do 110. A alíquota, na PEC 45, a alíquota vai ser a soma da alíquota do município, dos estados e da União, e essa possibilidade dos estados e municípios e a União estabelecerem as suas alíquotas, isso é para manter o Pacto Federativo. Imaginem que agora os estados não podem mais conceder benefícios, não podem mais alterar suas leis, instituir seus tributos, porque foi instituído por uma lei complementar. Imagine se nem sequer eles pudessem instituir suas alíquotas por leis específicas. Então, isso seria realmente muito ruim para o Pacto Federativo. Praticamente iríamos estar contrariando uma cláusula pétrea e seria inconstitucional. Então, essa necessidade de cada ente estabelecer suas alíquotas é muito, digamos assim, de acordo com o nosso sistema federativo, realmente de acordo com o direito, essa possibilidade. Então, não haveria possibilidade de estabelecer uma alíquota única. Isso pode gerar uma certa dificuldade. Por exemplo, eu tive uma reunião com a Ambev sobre
terça-feira sobre essa questão da substituição tributária. Os estados estão defendendo a manutenção da substituição tributária, são 38% de arrecadação da substituição tributária. E Bernardo Api sempre foi contrária à substituição tributária. Na CERT não há esse entendimento que deve entrar a substituição tributária, tanto é que não entrou, mas os estados defendiam, inclusive tem texto da substituição tributária para frente, para trás e concomitante. Tem texto, mas não entrou no projeto, né? A substituição tributária traz uma complexidade, realmente, mas em alguns setores, talvez assim, porque a substituição tributária foi incluída em 25 setores e quase todas as mercadorias têm antecipação tributária, têm substituição tributária, tem aquela loucura. Se tivesse sido utilizado com razoabilidade, talvez estivesse no projeto, no PLP 68. Mas como os estados exageraram, colocaram quase tudo na substituição tributária, então ficou complicado de manter. Mas, por exemplo, no porta a porta, Avon, por exemplo, a pessoa que é pessoa física vendendo para o consumidor final, há uma dificuldade da cobrança sem substituição tributária. O Rio de Janeiro, nós temos, eu fiquei impressionado, nessas reuniões eu descobri, 40% do Rio de Janeiro é controlado por milícias. Não dá para exigir a emissão de nota fiscal nessas regiões controladas por milícia. Então, sem substituição tributária, por exemplo, cigarros, bebidas, é complicado. Mas, de qualquer maneira, baseado aí no split payment e outras formas de pagamento, pode ser que a gente consiga. Mas, voltando para o split payment, veja como é simples. Nós temos aí o valor de 732 da mercadoria e temos aí o valor de R$ 183 do imposto, no caso do IBS. Esse IBS seria recolhido para o comitê gestor. Por quem? Pela própria prestadora de serviço que vai ser contratada. Vai ser única só? Não. Cada empresa poderá contratar a sua prestadora de serviço. Então, não vai ser uma única empresa. Então, se porventura é contratado, por exemplo, como o iFood, né, que é contratado, pode ser qualquer empresa que preste esse serviço, mas que tenha essa tecnologia que faça essa segregação e repasse justamente para o comitê gestor, o IBS, ou então para a Receita Federal do Brasil, a CBS. Então, a partir do momento que haja essa segregação, vai ser possível esse split payment, né? Que aí, não, mas se dividir em 20 parcelas, aí o recurso só entraria para a União e para o comitê gestor em 20 parcelas. Aquele percentual lá de 25%, no caso vai ser em torno de 26,5%, como a Pi já disse. Recolhimento pelo adquirente. Uma maior confusão, meu Deus do céu, como é que você adquire uma mercadoria e essa mercadoria, o tributo, você, como adquirente, vai ter que pagar, porque normalmente a gente está acostumado, quem paga esse tributo é o fornecedor, né? Quem está prestando o serviço, quem está vendendo a mercadoria, né? Ele é que deve pagar. Aí, nesse caso, como seria essa modalidade desse pagamento? É tudo em função da não cumulatividade, por isso que eu fiz questão de explicar antes. Por quê? Porque a partir do momento que o adquirente queira garantir o seu crédito, porque a Constituição, a gente prevê a possibilidade de uma não cumulatividade na qual o pagamento tem que ser obrigatório e a lei complementar seguiu essa premissa da Constituição. E aí, nesse caso, para garantir esse crédito, teria que haver o pagamento. O adquirente tem 1.000 fornecedores. Ele, para tomar esse crédito de tudo que ele adquiriu, ele teria que saber exatamente se foi recolhido ou não. Para o fisco é muito cômodo, né? Inclusive, eu escrevi um artigo de não cumulatividade e critiquei muito essa obrigatoriedade desse pagamento. Sendo que a lei complementar traz uma previsão da restituição em até, no máximo, 3 dias úteis. Segundo a PI, isso vai ser, inclusive, feito assim, praticamente simultâneo, porque a partir do momento que esses valores, por exemplo, o adquirente pagou aquele IVA do fornecedor, mas se o fornecedor pagou também, o sistema já consegue identificar esse pagamento e aí, no máximo, em 3 dias úteis, ele vai poder tomar esse crédito. Então, esse split payment, você vai ser, como eu expliquei, vai ser pago sobre o valor total. Não é pagar o tributo devido, porque o tributo devido só pode ser feito depois de uma apuração para descontar todos os créditos. Mas aí já há o pagamento, o valor total, mas em compensação ele recebe isso em até 3 dias úteis, seja no split payment, seja pelo recolhimento pelo adquirente. Então aqui a gente teria uma antecipação do pagamento. Você antecipa e aí depois da apuração, se sobrar alguma coisa, você receberia de volta em até 3 dias, é isso?
Exatamente. A partir do momento que a opção do contribuinte, opção não, a PLP disse, foi obrigatório o split payment. Agora, o decreto poderá estabelecer que o split payment seja aplicado. Eu vou até olhar aqui meu tempo para não passar. Eita, já estourei o tempo. Então Tá tudo bem. vamos adiantar. Tá tudo bem. Pode ser que esse split payment não tenhamos os sistemas fazendários e os sistemas, principalmente das instituições financeiras, para aplicá-lo de imediato. Então, nesse caso aí, nós teremos dificuldade para aplicá-lo. Então, por isso, há uma possibilidade de não aplicação. Mas tudo indica que a gente vai conseguir aplicar rapidamente. Bem, com relação a essa não cumulatividade plena do IVA dual, a conversa estava tão boa que eu me empolguei e passei do tempo, desculpe. Eu vou dar uma acelerada agora. Bem, essa não cumulatividade, ela é plena, segundo a emenda constitucional, por quê? Todas as aquisições de bens, direitos e serviços, né? Tudo que não for bens é considerado serviço, e o Rodrigo já explicou. E tudo que for adquirido de bens e serviços vai ser possível a tomada de crédito, exceto para uso e consumo pessoal. O pessoal está reclamando muito, mas todos os IVAs do mundo são assim. Se você adquire qualquer coisa que vai ser necessário para a sua atividade, a atividade empresarial, então você pode tomar o crédito. Se para uso pessoal, não pode. Não incidirá sobre exportações assegurada a manutenção dos créditos aprovados da lei complementar. Isso já é praticamente assim, mas tem a possibilidade também da tomada de créditos em resíduos, por exemplo. Logicamente, os exportadores pagam, tomam serviços, e esses serviços eles são passíveis de tomada, não são passíveis de tomada de crédito, né? Então, agora vai ser possível todo esse resíduo, toda a cadeia econômica ser tomado o crédito. Então, nós temos lá a previsão do artigo 156-A da Constituição, o adquirente possa efetuar o recolhimento do IVA dual incidente sobre suas aquisições de bens e serviços, ou, no caso do split payment, o recolhimento do IVA dual ocorre na calculação financeira da operação. Então, essas duas possibilidades foram justamente aquelas que foram impostas, que não cumulatividade é desde que haja essas duas possibilidades. Aí a lei complementar trouxe isso. O PLP 68, no artigo 28, diz: permite apenas o crédito quando ocorrer pagamento, ou seja, essa obrigatória de pagamento, e aí prevê a hipótese que o adquirente pode pagar no lugar do fornecedor, caso não seja possível o split payment. Mas quando é que vai ser possível não possível o split payment? Não vai ser, o contribuinte não vai ter essa opção. Né? Nesse caso, é provável que o contribuinte queira garantir o crédito independentemente do fornecedor e não possa utilizar o split payment, ou seja, se for inviável, suposto do ponto de vista técnico, por exemplo, no interior não tem internet, aí não conseguiu utilizar o split payment. Aí, nesse caso, aí vai o adquirente e paga o tributo do fornecedor. Lei complementar dispôs que a opção do adquirente, também na hipótese de split payment, não afasta a responsabilidade do fornecedor do IVA. Porque, eventualmente, logicamente, o contribuinte que quer garantir o seu crédito para receber tudo em até 3 dias úteis, ele queira pagar, mas se porventura depois for constatado que o responsável inicialmente pelo pagamento, que é o contribuinte, se ele não pagou, logicamente o fisco pode cobrar desse fornecedor da prestação de serviço ou da mercadoria, e nesse caso o adquirente vai ter o direito de receber isso de volta. Né? Caso não haja pendência de pagamento, na data do recolhimento, o valor recolhido, inclusive quando houver split payment, será devolvido até 3 dias úteis. Eu trouxe essa observação porque tem esse detalhe. Se por acaso o contribuinte tiver débitos, a gente, quando faz imposto de renda, né, a gente faz o imposto de renda, mas se a gente tiver algum débito, aí a Receita já paga aquele, se por acaso você tiver restituição, já faz aquela dedução. Vai ser alguma coisa assim parecida. Se o contribuinte não tiver nada, não tiver nenhuma dívida, inclusive para trás, aí ele vai receber em até 3 dias úteis. Mas se ele tiver dívidas, aí já não vai ser bem assim. Ou seja, talvez, talvez essa não cumulatividade não seja tão plena assim, porque, logicamente, para os segundo as pesquisas, por exemplo, em São Paulo, 97% dos contribuintes estão ali em dia. Então, para esses contribuintes aí, quase todos os contribuintes vão ter essa informação que foi passada por API. Então, vai ser muito
vai ser muito interessante. Esse split payment, logicamente, tem essa questão. O sujeito passivo é obrigado a apresentar ao prestador de serviço do pagamento as informações dos documentos fiscais e os valores do IVA dual, porque o prestador de serviço não tem obrigação de saber disso. Então, logicamente, temos aí reduções das alíquotas, né? A gente tem os diferenciais de alíquota, então o contribuinte vai ter que informar o prestador de serviço qual é a alíquota, para ele saber exatamente qual vai ser o IVA que vai ser repassado para o comitê gestor e para a Receita Federal, se for no caso a CBS. E cada pagamento é muito importante. O documento fiscal corresponde justamente a esses pagamentos. Então, vai ser a identificação de cada... Atualmente, os documentos fiscais, eles vão precisar de um tag a mais para identificar, para fazer essa vinculação do documento fiscal com a mercadoria, para ser possível a implementação do split payment. Por isso, muito importante esse período de teste de 2026. Tá? Ato conjunto do Comitê Gestor e da Receita poderá estabelecer implantação gradativa. Então, pode ser que demore a implantação. E, para concluir a não cumulatividade, os valores dos créditos precisam ser efetivamente pagos, né? E fica vedada essa aquisição, a tomada de crédito, quando a aquisição for considerada para uso e consumo pessoal. E aí teve já nós preferimos, eu digo nós assim, os colegas da União de Estados e Municípios, e o Rodrigo falou muito bem que todo esse PLP vai ser aprimorado no Congresso Nacional, com certeza vai ser aprimorado. E aí, o que é que não pode tomar crédito? Aí foi aquela impossibilidade de tomar crédito. Joias, pedras e metais preciosos. Inclusive, na Europa, até colocam bens preciosos. A gente até delimitou, vamos colocar só joias, pedras e metais preciosos, obras de arte, antiguidade, valor histórico, arqueológico, bebidas alcoólicas, infelizmente, né, Rodrigo, a gente não vai poder tomar crédito que a gente beber aí, derivados do tabaco, armas e munições, bens e serviços recreativos, esportivos e estéticos. Ou seja, aquele rol taxativo de impossibilidade de tomada de crédito, independentemente se constatar se é para uso e consumo, uso e consumo pessoal. E aí, já finalizando, a não cumulatividade, na hipótese de isenção, imunidade e alíquota zero, nós temos aí uma característica diferente no caso de isenção e imunidade, não poderá gerar crédito para as operações subsequentes e também terá que estornar o crédito nas operações anteriores. Inclusive, alguns setores que nós ouvimos que queriam, pelo amor de Deus, a alíquota de redução de 60%, mas não queriam a isenção, porque eles preferiam ter uma redução, pagar 40% da alíquota do IVA, do que tu ter uma isenção e não ter o direito de tomar crédito, nem gerar crédito para as operações subsequentes. Então, veja que a alíquota zero foi mantida a possibilidade da tomada de crédito. E isso é muito diferente do que é atualmente no ICMS, porque toda vez que tem uma redução de alíquota, é obrigado a um estorno proporcional. Não vai ter esse estorno. Então, o artigo 32 do PLP manteve o crédito nas operações sujeitas à alíquota zero e também a possibilidade de tomar crédito para frente. No caso do optante do Simples Nacional, não será permitida a apropriação de crédito pelo contribuinte. Foi optante, não pode tomar crédito, já é assim a regra. Agora, o contribuinte não optante que adquirir bens e serviços de optantes, aí sim ele poderá tomar o crédito, mas só naquele valor que é recolhido no regime único, que é um valor bem menor. E o contribuinte optante poderá recolher no regime normal do IBS e CBS, que é aquela opção para viabilizar o princípio da não cumulatividade. Então, se porventura, por exemplo, alguém for do Simples Nacional e prestar serviço direto para consumidor final, salão de cabeleireiro, no caso é para consumidor final, ninguém vai fazer essa opção. Mas se o contribuinte do Simples Nacional prestar serviço no meio da cadeia e se ele precisar gerar crédito para a operação subsequente, muito provavelmente ele vai ser praticamente obrigado a sair do Simples Nacional, porque essa tomada de crédito vai ser muito cara para o adquirente, né? Então, é muito provável que esse contribuinte do Simples Nacional seja praticamente obrigado a sair do regime do Simples Nacional para poder viabilizar a não cumulatividade. Bem, com isso eu encerro aqui essa questão da apuração, que seria a última parte, o Rodrigo já falou, e aí eu agradeço tanto essa questão da apuração assistida, que o Rodrigo também já explicou, e aí eu encerro a apresentação e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. Renata, por favor.
Obrigada, Rodrigo. Queria agradecer imensamente, aí é um prazer estar com vocês aqui do Queiroz Lautenschläger. Vou agradecer na pessoa do Rodrigo e ouvir vocês, o Antônio, especialmente com esse bastidor, né, para a gente, que a gente fica se coçando aqui enquanto o Antônio fala, por conta do nosso dia a dia, né? Acho que a gente está vivendo um momento histórico realmente que a gente nunca acreditou que ia acontecer, porque reforma tributária, buscando unificar a quantidade de tributos complexos, ela é uma promessa que existe há 50 anos. Então, todos os últimos projetos que a gente teve, eles prometiam unificação de tributos, simplificação, desburocratização. Isso sempre foi impossível, por quê? Porque se mexia numa cláusula pétrea, né? Então, assim, se o Estado não tem, ou Estados, municípios, não tem poder de decidir o seu financeiro, né, como cobrar, como recolher, eu estou, então, criando reformas que vão infringir a cláusula pétrea da Constituição? Não dá. Acho que passamos por cima disso, com tudo que foi colocado, mas acho que é importante, antes até de entrar nesse tema de responsabilidade, que eu vou falar muito rapidamente pelo adiantado da hora, fazer alguns apontamentos sobre os pontos que foram aqui colocados, né? Então, a gente prometeu simplicidade e unificação de tributos, né? O projeto original dizia, eu estou trocando 5 por 1, tinham propostas de 9 por 1, 4 por 1. Então, aqui, pelas explicações que a gente teve aqui, pelo que a gente vê nesse texto que está em discussão, que deve estar em vigor, a gente está trocando 4 tributos por 4 tributos, né? Então, é por isso a provocação que eu faço. Assim, a gente pode estar diante de um passo importante de simplificação? Estamos, mas podemos estar também, dependendo de como isso for lidado no dia a dia, de só velhos problemas com novos nomes, né? Então, é isso que a gente precisa tomar bastante cuidado. Porque o fundamento de toda essa unificação e busca de simplificação e desburocratização é criar uma nova relação fisco-contribuinte, né? Olha, eu vou criar hipóteses mais simples, hipóteses mais amplas, e a gente vai ter mais transparência. Ao mesmo tempo, quando a gente vê algumas das hipóteses que foram aqui tratadas, então, por exemplo, o tema, né, pagamento, né? O Antônio acabou de falar, olha, o contribuinte tem que ver se houve o pagamento para ele poder tomar o crédito. Então, a promessa da PEC veja, é um crédito amplo, você não precisa mais entrar na cultura que a gente vive do dia a dia, de buscar listas, essa atividade que eu estou realizando pode ser objeto de creditamento ou não, tanto para PIS, quanto para COFINS, ICMS, e a gente fica em infindáveis discussões. Nós somos um país de cultura litigante, né? Tanto por parte do fisco iniciando as ações, né, como auditor fiscal, o Antônio sabe bem que há um olhar muito cuidadoso para o que está sendo feito pelo contribuinte, e os contribuintes, em cada palavrinha, né, diferentemente do que a gente vê em outras jurisdições, né, porque a gente está muito numa atoada de buscar seguir o que está acontecendo no resto do mundo, né? A 45 nasceu muito belamente, né? Belíssimamente, criando um imposto único sem exceções. O que seria fácil de explicar aqui. Em 5 minutos a gente falaria, olha, a gente está aqui, não tem exceção. Tinha crítica porque se dizia, puxa, olha, vai ter... A baixa renda vai pagar a mesma coisa que a pessoa abastada na hora de comprar uma coisa do consumo, né? E aí, né, o API, economista, fala assim, sim, só que aí vai ser devolvido para ela, né? E a gente pensava, puxa, mas a gente está no Brasil, a gente tem dificuldade em dar dinheiro para as pessoas em estado de calamidade, acabamos de viver uma pandemia, será que isso vai ser possível? Né? Vem essas ponderações. Né? Tinha base também com tudo que estava acontecendo, Canadá e Nova Zelândia. Em que medida a gente é Canadá e Nova Zelândia? Nós somos um país que, quando a gente vai para congressos internacionais de tributário, a gente vê os IVAs muito simplificados, muito unificados, tem algumas discussões de fraude, e a gente sempre está acostumado a dizer o seguinte, mas lá no Brasil a gente tem uma coisa diferente, é uma jabuticaba, realmente, porque você tem advogados de contencioso tributário atuando na maior parte dos escritórios, as próprias auditorias, diferente do que acontece na maior parte do mundo, atuando em contencioso tributário, por quê? Tudo está muito bem explicado, nosso sistema tributário, na nossa Constituição, em detalhe. Né?
No resto do mundo, principalmente nos países de common law, as coisas são mais genéricas e esse sistema se faz por jurisprudência. Aqui, a gente está acostumado há 50 anos dessa relação fisco-contribuinte que enseja muito litígio em cada palavrinha na Constituição. E o que o Rodrigo falou aqui no início, é verdade que aqui, hoje a nossa manhã foi discutindo o quê? Como o que veio de emenda constitucional, né, qual a nossa expectativa de regulamentação dessa Constituição. E o que a gente tem de histórico também? Essa regulamentação vem por uma lei complementar e a gente tem um histórico gigante de questionamento ou não execução do que está na lei complementar, porque ela se altera muito facilmente. Então, tem aí um tema de abertura de segurança jurídica, né? De abertura e talvez dificuldade em a gente enxergar essa segurança jurídica. Então, é preciso, é muito importante, essa mudança de cultura na relação fisco-contribuinte. Esse texto que promete a simplicidade, gente, assim, acho que nem todos aqui são tributaristas, né? A gente, acolham os tributaristas, abracem eles porque eles merecem, gente. A gente, assim, em 2 semanas, de um dia para o outro, eu estava lá fechando, eu ia falar num congresso, o texto circulou, como o Antônio falou, que esse texto da simplicidade é um texto de 499 artigos, de 360 páginas, com desdobramentos e temas, é um texto que repete muito do que já existe na legislação e que já foi objeto de litígio, né? Só para dar exemplos, imunidades, né? A gente tem lá livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. A gente ficou uns 10, 15 anos discutindo se essa imunidade do livro, jornal, periódico e o papel destinado à sua impressão poderia ser aplicada para um e-book ou para um audiolivro, né? O cego ou o braille, ou o livro-brinquedo. E aí a gente tinha que ir para o tribunal e ficar, né, nos 10 anos discutindo assim, veja, um periódico de pornografia, ele é imune. Só que aqui esse audiolivro, ou esse livro, isso aqui não está fora porque eventualmente não tem papel. Então, a gente lá em 88 está fazendo, veja, a gente tem que ir para os tribunais discutir a palavrinha para falar assim, olha, quando veio a imunidade, quando ela foi instituída, a gente estava numa era do papel e hoje a gente está na era do bit e as coisas são menos físicas. Software é a mesma coisa. Ficamos 20 anos discutindo se era imposto sobre serviço, se era imposto sobre mercadoria. Aí falava, o software que você comprava na loja com aqueles disquetes, a gente vai, né, denunciando a idade. Esse é mercadoria, aquele é serviço. Ou São Paulo falava, eu vou tributar o meio físico por ICMS, porque isso é mercadoria, e a propriedade intelectual como um serviço, porque é o serviço para customizar. Então, tudo isso para ilustrar que a gente está muito acostumado a olhar cada palavra, né? Tanto, por que eu tive que ir para o litígio? Porque se eu tinha um livro, ou se eu tinha um audiolivro, ou brinquedo-livro, eu tinha que discutir porque eu era autuado, né? O contribuinte era autuado. Então, não tinha uma segurança jurídica nisso. Esse texto do livro, por exemplo, ele está igualzinho aqui no PL. Tá? Então, assim, vamos ter que agora discutir os mesmos tipos de coisas que foram repetidos num outro momento, porque estão com as mesmas palavras. Esse comitê gestor vai conseguir unificar? Então, a gente ouviu algumas coisas assim, são 4 substituídos por 4, mas, ao mesmo tempo, as apurações são separadas, né? Os IVAs do mundo não separam isso. Temos que adaptar, temos um federalismo. E eu estou sentindo, eu gostaria muito que fosse uma administração que fosse única, né? Para trazer mais esse tom de simplicidade. Não me parece que está sendo aqui, com tudo que a gente foi discutido, única. Tem representantes, né? Ali, estados, municípios, mas de uma maneira mais leve. E acredito que o contencioso também não será único, né? Assim, seria o ideal, né? Uma professora que veio aqui algumas vezes, que é a maior autoridade de IVA internacional, que é a Rita Della Féria, ela dizia o seguinte, o que vocês têm no Brasil é a coisa mais horrível que existe no mundo inteiro. E ela era muito apoiadora do texto da PEC 45 no início, tal como ele estava, né? Dizendo, sem exceções. Agora, eu sei que vocês criaram um monte de exceções e talvez, em mais tentativas de emendas, né, Antônio, os setores tentem criar ainda mais exceções em cima dessas exceções, por princípio de isonomia e tudo mais. Só que, ainda assim, o que a gente tiver vai ser o melhor que podemos ter como Brasil. Mas acho que o texto inteiro,
ele é permeado de, né, estruturas antigas, de legislação e de temas que foram objeto de muita discussão. Essa história do pagamento, né, muita discussão, porque o contribuinte ele pode... eu tomo crédito de uma operação que veio para mim, que eu sei que teve incidência. Agora, pagamento, eu estou invertendo um ônus de fiscalização para o contribuinte. Né? Em tese, o fisco tem esse ônus, vai devolver em 3 dias, vamos ver, tomara. Né? Não sou pessimista, não, tá, gente? Que a gente tem um pouco de história aí e tem que olhar para isso. Mas eu acho que a gente tem aí um caminho a percorrer. Eu vou falar muito rapidamente da responsabilidade, porque é um outro tema que, quando a gente está olhando, a gente busca com essa reforma tributária fazer o quê? Atrair o investimento estrangeiro e dizer, puxa, eu não preciso ser o país, né? Os países da OCDE gastam 180 horas para cumprir obrigação tributária, o Brasil gasta 1.500, a média das empresas multinacionais. Se eu quero atrair, eu preciso mostrar que eu estou mais simples, tenho algo unificado, não tenho mais 1000 listas de classificação de produtos, de tipos de créditos que pode por 27 unidades federativas, 5.000 e mais de 5.000 municípios, e tendo que conhecer as exceções nesse tipo de legislação, então vou criar uma coisa só, com crédito amplo. Mas, né, tem setores que estão fazendo a conta. Eu tenho dedutibilidades, eu tenho incentivos, como que eu vou viver essa transição? Os 5 tributos substituídos por outros 5, que, na verdade, nos próximos anos são 10 tributos para a gente administrar, com a complexidade antiga e com a complexidade, com a tentativa de simplificação, que para a gente hoje ainda é uma complexidade atual aí nesses artigos. Acho que eu tinha que fazer um pouquinho desses comentários, porque eu acho que o nosso maior tema aqui é mudar a nossa cultura, né? Acho que a própria campanha e todo o trabalho, né, o trabalho do CECIF, o trabalho de todos que estiveram envolvidos, um trabalho, né, hercúleo montar mesmo esses 499 artigos e com certeza sabendo que ainda há muito espaço para discussão, tentativas de emendas e litígios, mas mais do que tudo, mudança na relação fisco-contribuinte. O texto também não parece que está aberto para essa mudança na tentativa fisco-contribuinte, porque o tempo inteiro ele está olhando para o contribuinte num 360, que o contribuinte, lendo aquilo, ele fala, isso aqui é mais um contrato de adesão, porque eu tenho que entrar e fazer isso dessa forma, mas não parece que tem essa troca e não tem aquele, olha, contribuinte, você faz errado e eu estou vindo aqui atrás de você. A gente tem esperança que essa relação melhore e que esse texto eu tive na semana passada aí com procuradoras do Ministério da Fazenda, a própria Fernanda Santiago, a assessora do Haddad, falando, acho que a gente está entrando numa era que a gente deveria, até como procuradoria, né, pensar em que a gente quer ter menos litígios no futuro. Será possível? Né, a partir do momento que o contribuinte, né, eu e o Rodrigo aqui, a gente sabe, o contribuinte perceber que ele tem aí direitos que não estão contemplados, infelizmente isso não vai ser possível, mas é claro que a gente quer que não seja. Aqui, falando um pouquinho da responsabilidade das empresas no exterior, é uma novidade, porque a gente sempre esteve acostumado a dizer o seguinte, para qualquer pessoa expandindo seus negócios no Brasil, você tem que estar no Brasil, porque se você está fora, você não tem uma responsabilidade direta e não pode ser cobrada, né? As tendências internacionais, elas dizem que você pode atribuir uma responsabilidade para quem está fora. O Antônio e o Rodrigo falaram um pouquinho aí dessa responsabilidade na origem. Aqui estão os países que já implementaram essas guidelines internacionais aí do IVA, né, na OCDE, os azuis, os que já implementaram totalmente, os verdinhos, os que implementaram parcialmente. Porque, no fim, esse tema aí da tributação internacional, os países querem que seja uma coisa homogênea e que você tenha aí troca e distribuição correta aí de tributação e lucro, mas não necessariamente acontece. Em termos de responsabilidade, aqui eu estou falando um pouquinho dos marketplaces, porque eles são bem responsabilizados aí, e isso está no projeto, né? A gente tem uma ficção de que é uma venda, uma prestação de serviço. O marketplace é um intermediário, que pode ser financeiro ou digital, quando ele realiza uma venda para um consumidor no Brasil. Aqui, eu estou dando alguns exemplos, porque a gente quer simplificar. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de países que conseguiram, na prática, atribuir responsabilidade de tributação por empresa que está lá fora. Isso vale bastante para quem tem operação com fornecedor lá fora, né? Importa.
Mas eles conseguiram aceitar a validação de documentos fiscais emitidos na jurisdição, né, emitidos fora do Brasil, e aceitar em moeda estrangeira, e pagamento do IVA, né? O Uruguai fez isso, aceitando em moeda estrangeira, o Chile é outro exemplo. Nas tendências internacionais, a gente discute muito, no Brasil a gente discute muito esse tema do IVA, né, e o tema do destino que está vindo, porque a gente está acostumado a pagar, né, quem realiza a operação, é muito na origem, e não no estado de destino, no município de destino, não tem essa discussão, é um pouco o que gera a guerra fiscal. Mas aqui nas tendências internacionais a gente vê que já nos marketplaces, os Estados Unidos estabeleceu isso, a maior parte dos estados já faz essa cobrança remota, ou seja, se estiver no destino eu consigo cobrar. E no Brasil a gente tem uma história gigante de discussão de responsabilidade tributária, né? Então, enquanto a gente olha para uma página ali em branco, em que a gente vê tudo muito simples e uma responsabilidade sempre, puxa, faz sentido estabelecer a responsabilidade para o terceiro, a gente tem um histórico de discussões imensas, né? Tanto do administrador, né, quando excesso de poder contra a lei, responsabilidade empresarial, e a responsabilidade famosa aqui, que já traz autuações hoje no Brasil, né, a solidária atribuída por interesse comum, né, num fato tributável. Qualquer um que tenha interesse comum, em tese, poderia ser tributável. Mas eu coloco aqui o STJ, porque ele já teve que discutir que interesse comum é diferente de interesse econômico. Por quê? Porque a gente tem muito litígio no tema de responsabilidade. Então, a gente está colocando aí responsabilidades amplas, como outros assuntos aqui que eu comentei, em que tem muito litígio. Aqui é só 2 exemplos recentes, em que essa responsabilidade também está sendo atribuída para contribuintes lá fora, né? A Condecine VOD, que é uma contribuição para vídeo on demand, que a gente sabe que é um mercado que está vindo aí com bastante força, e uma tentativa aí no passado que está um pouco parada, de 2020, de cobrar uma CID digital, né? Uma contribuição aí sobre empresas de tecnologia, que é bastante comum no exterior, mas, de novo, quando a gente tropicaliza, tem coisas que faz sentido tropicalizar, tem coisas que não faz. Né? Elas são cobradas muito de empresas de tecnologia porque elas estão, às vezes, prestando serviço remotamente e não têm receita na jurisdição. As nossas big techs todas têm, né, estão no Brasil e têm receita na jurisdição. Aqui é um pouco tendência brasileira. Como que a gente olha esse tema aí de responsabilidade e responsabilização remota, né? Alguns estados já começaram a aceitar que você esteja fora daquela jurisdição e que o imposto seja cobrado do marketplace, de quem está intermediando aquela operação. Né? E agora vai poder ser por produto ou por serviço. Né? Hoje aqui, esses exemplos aqui são legislações de ICMS, né? De estados que estão cobrando do marketplace ou atribuindo algum tipo de responsabilidade a quem, em tese, é um mero intermediário, para quem, com relação à operação que não é dele, né? A operação de quem vendeu o produto e agora vai poder ser de quem vendeu o serviço também. Aqui um pouquinho dessas tendências, né? TJ, ou seja, estamos falando de litígios já existentes, tá? E a alteração da lei complementar que trouxe essa possibilidade de cobrança, né, da pessoa que concorrer, né? As palavras são importantes porque nossos litígios, nossos zilhões de litígios que a gente tem no judiciário, elas são às vezes exatamente por causa da palavra, né? Como eu interpreto, concorrer é uma espécie de realização, execução, pagamento, ainda que residente ou domiciliada no exterior. Isso assusta um pouco, né, os investidores, né? Sempre. O PLP 53 é um que veio uma semana antes, né, desse que a gente discutiu hoje, já trazendo essa responsabilidade, mas trazendo ela num formato de que seria o exportador, o fornecedor, enfim, quem tiver no exterior, se ele for inscrito no cadastro de contribuintes, ou seja, a pessoa jurídica lá fora, ela pode optar por ser inscrita no cadastro de contribuintes, como hoje a gente é inscrita aí no, né, tem inscrição estadual, a municipal, ou CNPJ, então está inscrito no cadastro de contribuintes, que vai ser cadastro do IBS, e aí a plataforma entraria como uma substituta quando esta pessoa não está inscrita, né? Estando aqui ou estando no exterior, e o Poder Executivo ficaria responsável para simplificar, para fazer com que isso aconteça. Os exemplos lá que eu dei dos outros países são exemplos de simplificação, mas acho que a gente tem aí talvez desafios para conseguir fazer isso dessa forma aqui.
aqui são as 3 hipóteses que a lei, que a proposta que está aí, a proposta do governo estabelece, né? A plataforma por intermediação, quando ela é intermediária com relação ao fornecedor que está no exterior, a remessa internacional de bens materiais e o concurso de prognósticos, né? As apostas, né? Fornecedor de serviços de concurso de prognósticos de aposta é um contribuinte, ainda que ele esteja no exterior, e o apostador pode ser responsabilizado solidariamente. A gente vê uma responsabilidade ampla, né? Desenhada aí nesse PLP 68. Ela está bastante com todas as partes da cadeia. Isso é muito difícil de executar. Muitas vezes a gente discute todos esses temas de discussão de responsabilidade tributária, mesmo para substituição, muitas vezes a gente diz, olha, essa pessoa, para ter responsabilidade tributária, ela deveria ter uma conexão mais direta com o fato gerador. Às vezes a gente tem algumas que são mais laterais, mais paralelas. Ah, mas é natural, é um intermediário, é o financeiro. A gente acha que tem um espaço aqui em que pode ter uma discussão a esse respeito. Aí, só para, né, finalizar, a gente tem uma definição do que é plataforma, né, de quem vai estar no meio, nesse caso da responsabilidade no exterior. Quem atuar como intermediária, né, nas operações realizadas online, que controla um ou mais dos elementos essenciais da operação: cobrança, pagamento, termos e condições ou entrega. E o que não é plataforma? Quem só fornece acesso à internet, quem só executa um processamento de dados, quem só executa uma publicidade e quem apenas permite comparação entre fornecedores desde que não cobre pelo serviço com base nas vendas, né? A gente pode ter bastante também espaço para discussão no que é e no que não é quando isso for implementado, porque a gente está vendo sempre que o diabo acaba ficando nos detalhes. E aí finalizou. Os objetivos que se tenta alcançar, tanto no internacional como sobre tudo que a gente falou aqui hoje de manhã, é claro, facilitação da fiscalização, criar mecanismos aí simplificados de registro e compartilhamento de mais informações, inclusive entre países, né? Os desafios possíveis para o Brasil é um pouco esse histórico nosso, né, de atribuição de responsabilidade que é bastante questionada, como isso vai ser feito, porque hoje as poucas iniciativas que tem dos próprios estados, elas têm sido objeto de questionamento e é o tanto de informação que aquele intermediário pode ou não ter realmente na operação para colocar. E o controle excessivo, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem um PL com essa qualidade de detalhes, né, e que demonstra uma necessidade de controle excessivo, e por isso que eu digo que demonstra também que não está muito tranquilo com essa relação fisco-contribuinte, isso pode ter dificuldade pode nos trazer dificuldade na facilitação desse tipo de implementação. Mas acho que o que a gente tem aqui como desafio, eu estou muito feliz do projeto existir exatamente porque ele traz um nível importante de promessa de simplificação, mas como eu gosto de citar bastante o estadista austríaco, o Peter Drucker, ele diz, a cultura, ela come a estratégia no café da manhã, né? Então, a nossa cultura é uma cultura de briga e de uma relação menos harmoniosa entre fisco e contribuinte. A gente vê isso presente no texto. E a gente acha que pode trazer desafios nos termos que isso foi colocado, né? Pode trazer desafios para essa harmonização, para essa simplificação, que não parece tão fácil. Temos aí 10 anos de transição de desafios e temos que esperar o melhor, ser otimista e tentar trabalhar juntos, né? Eu acho que essa parte da cultura vai mudar da parte da relação do contribuinte com o fisco, do fisco com o contribuinte e dessa construção de uma forma mais conjunta do que tem sido até agora, né? Então, eram esses aí os comentários que eu queria dividir com vocês. Muito obrigada. Queria agradecer aqui os pontos trazidos por vocês dois. Eu acho que o Antônio trouxe uma experiência super bacana lá na produção dos projetos de lei e uma visão bem crítica que eu acho que é super importante, às vezes até a gente do lado dos contribuintes, mas também ver pessoas lá do lado da Secretaria da Fazenda que conseguem analisar um projeto, especialmente aqui onde a gente está, que a gente aqui não está nem como advogado de ninguém, nem como auditor da Secretaria da Fazenda de Pernambuco,
e ter a oportunidade de avaliar isso de forma crítica, de entender o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, o que é que facilita, porque no final das contas, se conseguisse simplificar e talvez até diminuir custo de operações, crescer a economia, vai arrecadar mais, arrecadando mais, não precisa também subir a alíquota, a gente não tem problema de pagar, desde que tudo funcione, a gente até entenda o que é que está pagando, não está pagando, tá? E eu acho que muito bacana a forma como o Antônio conseguiu expor as novidades do projeto de lei, como a Renata trouxe aqui essa crítica a muito do que a gente falou e toda essa parte da sujeição passiva, da responsabilidade, que, no final das contas, a reforma tributária, o que a gente muito quer que ela faça, através da simplificação e tudo mais, é permitir um investimento, tanto interno quanto um investimento estrangeiro, para que o país possa crescer. E aí todo mundo ganha com isso, né? Então, pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, obrigado por estarem aqui com a gente. Renata, muito, muito obrigado por ter vindo. Antônio, você que veio de Recife, para a gente ter esse evento aqui hoje também. Muitíssimo obrigado, foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado, pessoal.